Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio nasceu em Cantábria, na Espanha, no ano de 1491. Viveu primeiramente na corte e seguiu a carreira militar. Depois, consagrando-se totalmente ao Senhor, estudou teologia em Paris, onde reuniu os primeiros companheiros com quem mais tarde fundou em Roma a Companhia de Jesus. Exerceu intensa atividade apostólica, não apenas com seus escritos, mas formando discípulos que muito contribuíram para a reforma da igreja. Morreu em Roma no ano de 1556. É interessante que Santo Inácio de Loyola, a vida dele está voltada justamente para o evangelho de hoje. Jesus está contando aqui, dizendo que o reino dos céus, é importante aqui notar isso, meus irmãos, o reino dos céus. Nós fomos criados para o céu. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Então Jesus começa a contar, dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, onde um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende tudo os teus bens e compra aquele campo. Olha, ele tinha os bens dele. Aqui não significa que os bens dele eram coisas assim de ruins. Aqui não está dizendo. Aqui só diz que ele foi e ele vendeu os bens que ele tinha para obter aquele tesouro, que era muito mais importante do que todos os bens que ele tinha. Aí Jesus conta uma outra parábola. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Vejam, todas as duas parábolas estão falando justamente de um fato. Encontrou-se um tesouro, encontrou-se essa pérola preciosa, ou seja, foi encontrado algo de muito valor, de um valor inestimável, que nenhuma outra coisa poderia estar acima deste valor. Encontrando, vai e vende tudo para obter aquela pérola, para obter aquele tesouro. É claro que nós sabemos que essa pérola e esse tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós encontramos, quando nós realmente temos um encontro assim com nosso Senhor,
Aí nós chegamos à conclusão de que as outras coisas não têm valor nenhum. Porque é Deus. Deus está acima de qualquer coisa. Se nós formos entrar na vida de Santo Inácio de Loyola, nós vamos ver justamente isso. Santo Inácio pensava que a vida dele e a felicidade dele se resumia em ser militar, em conquistar os reinos terrenos. E foi justamente em uma dessas batalhas que ele estava que um estilhaço de canhão veio sobre ele e quebrou a perna. Ele foi levado para um castelo e, estando lá nesse castelo, ele não tinha o que fazer porque precisava passar pelo tempo de recuperação e não foi fácil colocar os ossos da perna dele no lugar. Naquele tempo não tinha anestesia como nos tempos de hoje. Então, quando foi feita a cirurgia, ele ficou lá, não tinha o que fazer. Queria ler algum romance, algum livro, não tinha, só tinha ali a vida de Jesus e a vida dos santos. De primeira mão, ele não quis aceitar. Depois, ele se sentiu obrigado a fazer a leitura e ele foi vendo, foi lendo a vida dos santos e foi percebendo que aqueles santos lutavam, guerreavam para ganhar a vida eterna. E ele foi percebendo que ele lutava e guerreava apenas para ganhar a vida neste mundo. E ele percebeu que a vida eterna era muito melhor do que a vida neste mundo, a vida passageira deste mundo, que o que era oferecido aqui tudo passava, a fama, a glória deste mundo, tudo passava. E ele viu que a glória eterna, a recompensa eterna, era muito melhor do que essa. E vendo ali a vida de Jesus e vendo a vida dos santos, ele foi percebendo que ele estava indo pelo caminho errado. E aí Inácio chegou a uma conclusão. Qual das duas vidas, qual das duas alegrias eram as mais importantes? A glória que os santos lutavam e as glórias que os militares lutavam. Uma passageira e uma eterna. E aí ele foi percebendo que a glória dos santos era algo que no interior dele trazia uma grande alegria e era uma alegria que não passava. A outra era só momentânea, era passageira. E aí ele conclui, a partir daquele momento, que ele iria viver como os santos viviam. Uma das coisas que Inácio falou, que eu vejo assim, que é muito, que foi de muito incentivo para ele, foi quando ele disse: se os santos conseguiram, eu também vou conseguir. Vocês estão vendo, meus irmãos, o quanto que isso é importante para nós? Se os santos conquistaram o céu, eu também vou conseguir com a ajuda de Deus? E aí Santo Inácio começou a compreender que tudo o que ele faria era para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. A partir de então, Inácio de Loyola, ele encontrou o tesouro. E o tesouro dele era Jesus Cristo.
A luta dele era por amor a Jesus Cristo. E tudo que ele faria era para a maior glória de Deus. Ele colocou como princípio fundamental o seguinte: que nós fomos criados, guarde bem isso, nós fomos criados para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar a nossa alma. Você compreendeu? Eu vou repetir. Porque é importante que você tenha isso guardado no seu coração, já que você também encontrou esse tesouro. E o diabo, ele vai fazer o possível para tirar esse tesouro de você. Lembremos que na parábola da semente, Jesus ensina que o diabo, ele tira essa palavra, ele tira esses ensinamentos dos nossos corações. Então, para que isso não aconteça, é preciso que nós guardemos isso no coração e não permitamos de maneira nenhuma que o diabo venha a tirar. O homem, eu, você, todos nós, a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, o seu vizinho, todos nós fomos criados para louvar, reverenciar e a servir a Deus nosso Senhor e assim salvar a nossa alma. Nós precisamos salvar a nossa alma. Nós não podemos permitir que o diabo faça aquilo que Jesus já nos preveniu lá em João 10, versículo 10, que o ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar a nossa alma, destruir e nos matar. Então nós precisamos salvar a nossa alma. E aí Santo Inácio prossegue. E as outras coisas sobre a face da terra, tudo que está aí ao nosso redor, são criadas para o homem. Tudo que está ao nosso redor, que foi criado por Deus, Deus nos deu de presente. E para quê? Para que tudo isso nos ajude a alcançar o fim. Para alcançar o fim. Entendeu? Para alcançar o fim aonde Deus nos deu o nosso fim. Tudo foi criado para um fim. Tudo isso que está ao nosso redor foi criado para nos ajudar a salvar a alma, a chegar no céu. Donde se segue que há de usar, que nós devemos usar de tudo quanto nós pudermos para atingirmos o nosso fim, a salvação da nossa alma. E quando as coisas que nós usamos, ela nos impede de chegarmos ao nosso fim, que é a salvação da nossa alma, que é louvar, bendizer, glorificar, reverenciar a Deus e ganhar o céu. Quando nós percebemos que essas coisas elas estão nos impedindo, nós devemos retirar da nossa vida. Você compreendeu? Tudo que está ao nosso redor está aí para o nosso serviço, está aí para nos servir, para nós atingirmos o nosso fim, que é a salvação da nossa alma e chegarmos ao céu. Se as coisas que estão ao nosso redor não nos ajudam a nos aproximar de Deus, nós devemos tirar da nossa vida.
Olha o discernimento que Santo Inácio traz para mim e para você. Eu te pergunto, o que você tem feito da sua vida, uma vez que você encontrou esse tesouro, e no Evangelho está dizendo que quando esse tesouro foi encontrado, eles venderam tudo, foi vendido tudo para ficar com ele. Aquela pérola preciosa, a mesma coisa. Lembrando que nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, de 44 até o 46. Eu te pergunto, mais uma vez, as coisas que estão ao teu redor, elas estão te ajudando para que você possa se salvar? Elas te ajudam para você reverenciar, amar, glorificar Deus nosso Senhor? Se elas estão te ajudando, pega firme, pega, não largue, segure, vá em frente. Agora, olhe ao seu redor e veja o que está te impedindo de chegar ao seu fim, que é a salvação da sua alma, que é de amar, reverenciar e adorar a Deus. O que está te impedindo? Deixa tudo. Larga. Não fique. Ainda mais se você está numa situação de apego, peça a Deus força. Porque todas as coisas que estão ao nosso redor, elas devem nos ajudar à salvação da nossa alma, a chegarmos ao céu. Estou fazendo questão de repetir para que isso possa ficar no seu coração. E no meu também, que estou falando para você, porque eu também preciso ouvir isso. Eu fui criado para amar, reverenciar e glorificar a Deus. Tudo que eu faço não é para a minha glória, não é para a glória dos outros, é para a glória de Deus. Então, as coisas que estão ao meu redor foram dadas por Deus. Mas se essas coisas que estão aí, que elas deveriam me ajudar a me aproximar de Deus, e ela não está nos aproximando, não está me aproximando de Deus, não está me levando para a salvação da minha alma, não está me levando para glorificar a Deus, então é preciso deixar. É preciso jogar fora e se apegar sim a tudo aquilo que nos ajuda. Em outras palavras, meus irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Então, tudo aquilo que na tua vida você tem usado e tem levado você a pecar, tem levado você, e eu também, tem me levado e tem levado você também a não glorificar a Deus, a não amar a Deus, a não reverenciar a Deus, então precisa ser tirado da nossa vida. Vamos observar, vamos perceber, meditemos nisso e peçamos a Deus a graça de nós conquistarmos o reino dos céus, como Santo Inácio conseguiu, fundando essa companhia de Jesus que fez um bem muito grande para a igreja. E como fez? Os jesuítas eram assim como militares, lutavam para salvar as almas e salvar a sua própria alma. Foi isso que Santo Inácio ensinou aos seus valentes guerreiros, aqueles homens, aqueles sacerdotes que estavam ali, justamente para isso, para lutar pela salvação das almas, da alma deles e das almas de todos aqueles aonde eles iam. Por isso, onde eles iam pregar, eles iam com todo o ardor, eles iam com toda a força, porque o desejo dele era de salvar as almas.
Mais uma vez eu digo, o que você tem usado e que tem impedido você de amar a Deus, reverenciar a Deus, adorar a Deus, e que não tem te levado para a salvação da sua alma? É o DIU? É a bebida? São as drogas? É o adultério? É o dinheiro injusto? É o dinheiro roubado? É um relacionamento que não convém com os ensinamentos de nosso Senhor? Pense e lute pela salvação da sua alma, como Santo Inácio lutou, e hoje ele está no céu porque ele encontrou o grande tesouro. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.